Senhoras e senhores, investidores, novatos, sejam bem-vindos aqui à nossa palestra gratuita, intitulada Investimento e Liberdade, saindo da mesmice financeira. Antes de começarmos, o time Invicta Voluntatis muito vos agradece seu tempo e sua disposição em tentar mudar a sua realidade. Eu sou Jonas Magno Júnior, conhecido como Magnus, sou oficial da PM, sou pai, sou investidor e serei seu condutor nesse processo. Vem me acompanhar. Vamos lá, né? A quem se destina essa palestra? Ela é destinada a todas as pessoas que são leigas no assunto, investimentos financeiros, pessoas que desejam conhecer produtos para perfis de investidor diferentes, vai que o indivíduo já conhece alguma outra coisa e deseja se aprofundar, pessoas que desejam obter uma renda passiva, pessoas que desejam uma aposentadoria maior que o teto do INSS e pessoas que desejam acumular capital e desfrutar do melhor que o dinheiro possa pagar neste mundo. É um objetivo válido também para a estratégia de investimentos. Por que investir, né? Vamos lá. Primeiro, né, aqui tem uma série de objetivos, você fique à vontade para escolher o que mais fizer sentido para você, o que mais fizer sentido para os seus desejos nessa sua vida. Trago aqui alguns como exemplos, tá? Mas qualquer um deles são válidos, sem julgamentos. Primeiro deles, poder rentabilizar melhor o seu dinheiro, ganhar acima da inflação, ou seja, obter um ganho real. Realizar um sonho, quem quer comprar uma casa, quem quer comprar um carro, quem quer fazer um casamento espetacular, ok? Ter uma vida com maior previsibilidade financeira, proteger melhor a sua família, no sentido de melhor escola para as crianças, plano de saúde, reservas para quaisquer intercorrências. Quem quiser bancar a faculdade sua ou dos seus filhos lá na frente ou de qualquer outra pessoa que você quiser ajudar, né? Você escolher trabalhar com o que você gosta e não com o que você precisa, dentre muitos outros, e eu deixo esses dois últimos para quem quiser se identificar, né? Você ser o velho da lancha, e por que não, né? Por que não ser? E a rainha da família, né? Rica e poderosa. São referências aí que você pode escolher de objetivos para você atingir. Vamos lá. Aqui eu trago um pequeno gráfico, né? A fonte dele é o IBGE. O que ele traz aqui para a gente? O que a gente pode entender ao olhar para ele? Aqui a gente tem um mapa do território nacional. A gente tem dois grandes destaques aí, que é o Maranhão, a realidade onde eu estou gravando, e o Distrito Federal. A maior renda per capita do país tem como média ali o Distrito Federal. Pouco mais aí de um salário, quase dois. A menor renda per capita é aqui o Maranhão. Qualquer semelhança com os valores destinados ao Bolsa Família é mera coincidência. E eu tenho a nacional, que é cerca de um salário mínimo, né? O que a gente pode depreender com esse cenário, né? Que dependendo da função profissional que você desempenha, da sua realidade financeira, sobretudo se for no caso aqui da Maranhense, você está melhor que boa parcela da população, você está melhor do que milhões de pessoas. Então é possível sim, vocês vão ver lá na frente, destinando um determinado capital ao hábito de você investir, você conseguir fazer uma mudança substancial na sua realidade. Ok? Vamos lá. Mantenha em mente o seguinte: qual o seu perfil de renda, né? Pense na sua capacidade financeira, quanto você tem de ganho bruto, quanto você tem de ganho líquido, quaisquer que sejam, quantas forem as suas fontes de renda. Tudo bem? Ela vai ser necessária para o nosso raciocínio aqui na frente. Aqui eu trago para vocês uma tabela que ela é oriunda do Portal da Transparência aqui do Estado do Maranhão. Esse aqui é uma remuneração de um servidor público praticamente no começo da carreira, né? Na base da pirâmide da carreira, que gira em torno de R$ 5.000 aproximadamente, porque ele recebeu um extra nesse dia e nesse pagamento e acabou computando esse valor. O que acontece? Vocês podem observar que, fazendo uma comparação com a realidade maranhense e com a realidade do Distrito Federal mesmo, e também com a nacional,
ele ganha várias vezes o valor desses lugares, né? Quase 10 vezes o valor maranhense, cerca de 2 vezes o valor do Distrito Federal e 3 vezes a média nacional, arredondando os valores. O que é que dá para a gente aprender? Nós temos muitos empresários também, pessoas da iniciativa privada, que seus ganhos giram mais ou menos em torno, seu ganho líquido, né, de seus negócios, em torno desse montante. E nós também temos pessoas que os seus valores líquidos chegam a ser cerca de 10 vezes esse aqui, ou até mais. E o indivíduo não tem uma cultura de investimento, ele aprendeu a conseguir dinheiro com o seguinte raciocínio: quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ganhar. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. E este mundo do mercado financeiro, o mundo do investimento com foco sobretudo em obtenção de renda passiva, faz com que você consiga melhorar esse raciocínio. Vamos ver como é que isso é feito. Primeiro de tudo, né, é o planejamento financeiro. Ele é patente nessa questão. Traga o seguinte conceito, né, segundo Macedo Júnior, é o processo de gerenciar seu dinheiro com o objetivo de atingir a satisfação pessoal. Permite que você controle a situação financeira para atender às necessidades e alcançar os objetivos no decorrer da sua vida. Ou seja, você vai aprender a tabelar tudo que você ganha para você verificar suas capacidades e assim, escolhendo objetivos específicos, destinar o capital para lá para poder atingi-los. Isso é parte da cultura de investir. Entendam, o investimento ele é primeiro um comportamento, só depois ele é matemática. Ainda sobre planejamento, né? Ó, como eu acabei de falar, é um aspecto que ele é mais comportamental, né, do que a quantidade de dinheiro que o indivíduo possui ou quanto ele recebe mensalmente. Planejamento financeiro tem mais a ver com a organização do que quanto se ganha, pois independente disso, se o indivíduo não souber administrar, ele vai acabar sempre estando naquele nível de perrengue financeiro. Existem pessoas que ganham muito bem, pessoas que ganham 15, 20 mil reais mês, mas o indivíduo contraiu tantos compromissos financeiros que ele não tem margem, não tem uma folga financeira, sobretudo para intercorrências ou mesmo para encaixar outros planos naquele estilo de vida que ele já leva. Então, vamos lá, vamos entender o que é investir, né? Segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro é maravilhoso. Se você não leu, leia, vai provocar uma grande virada de chave aí na sua vida. A riqueza é como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizar será a semente a partir da qual sua árvore de riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá, e quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore, com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. É exatamente como está aqui na imagem. Quem não conhece esse velhinho aqui? Warren Buffett, o maior investidor, pessoa física do mundo. E hoje ele investe como PJ, mas através da empresa dele, a Berkshire Hathaway, que vive de comer empresas menores e comprá-las, de fazendo o sistema que a gente chama de holding, né? E comprando participação das empresas até obter controle sobre elas. Bom, afinal, o que é investir? Essa sabedoria aqui é dele. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalhará até o fim da sua vida. Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Investir é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Ele é um péssimo patrão, mas é um ótimo empregado. E digo mais, é um escravo, melhor ainda. Porque com ele pode ser colocado para trabalhar 24/7. Não tem nenhum problema, sem descanso, sem férias, sem direito. E é o ideal. Não se enganem, senhores. Com a energia do dinheiro não existe acordo. Ou você trabalha para ela ou ela trabalha para você. Não tem 0 a 0. Porque até quando você acha que está no 0 a 0, a inflação está corroendo seu poder de compra. Os juros sempre estão contra você, mas se você estudar, é possível colocá-los a seu favor e inverter essa relação tão cruel. Tá, mas o que é que dá para a gente conquistar investindo? Aqui tem alguns exemplos, né? Liberdade geográfica, porque com o mercado financeiro, para onde você for, seu dinheiro vai estar lá trabalhando para você, o dinheiro vai cair na conta.
Não existe uma necessidade de você estar fisicamente em um determinado local para poder obtê-lo. A liberdade de decisão, e aqui eu separei ela da liberdade de carreira e trabalho. Essa liberdade de decisão é você poder decidir qualquer coisa que você deseje, sem precisar pedir permissão para ninguém. Os tipos de humilhação que o indivíduo que está numa escassez financeira, na penúria financeira, os tipos de humilhação que ele sofre ao longo da vida, elas são incontáveis. Desde pedir permissão para entrar e sair de um lugar, até pedir permissão para abrir ou não a porta de uma geladeira, o indivíduo passa. Com a liberdade financeira que o mercado financeiro pode proporcionar, coisas como essa ao longo da vida do indivíduo, elas tendem a desaparecer. A liberdade de carreira e trabalho, porque existem muitas pessoas que optaram por determinadas carreiras por causa da possibilidade de ganho, porque o indivíduo já tinha uma condição de começar a trabalhar ali agora, ele tinha aquela necessidade imediata, sempre houve esse gatilho de urgência. E com a liberdade financeira, o indivíduo pode escolher trabalhar em algo que ame, atingindo aquele conceito japonês que chama Ikigai, que é quando você une algo que realmente é impactante para o local em que você vive, algo que lhe remunere bem e algo que você goste, certo? A outra liberdade, a financeira, é lógico, que é aquela de você poder, dentro do seu perfil de consumo, esse é o conceito de liberdade financeira aqui da nossa escola, dentro do teu perfil de consumo, você poder consumir tudo que você quiser, sem se preocupar se você vai poder dar conta de pagar ou não. Salvo se você não tiver um gosto muito extravagante, certo? Como você querer ser dono de um carro cujo o exemplar só existe um no mundo, portanto ele não custa não sei quantos milhões de dólares. Ou ser dono de um prédio que só tem um daquele no mundo, etc. Se o seu gosto não tiver esse nível de extravagância, a liberdade financeira pode tranquilamente ser alcançada num razoável espaço de tempo. Tudo bem? E, para quem desejar, a liderança familiar. A liderança familiar ela é interessante, porque quando você vence financeiramente, sobretudo você, homem, cuja sociedade cobra de você a capacidade de provimento, ser o melhor da família. Quando você vence, quando você adquire bens, quando você adquire posição e status, você se torna uma referência dentro da sua família. Gerações posteriores e até mesmo as anteriores, elas passam a te admirar, elas vão te pedir conselho, elas vão respeitar a tua opinião, porque você conseguiu. Porque há alguma coisa em você que diz que aquele indivíduo pode confiar em você. Então é a oportunidade perfeita para você orientar filhos, sobrinhos, netos, no caminho que vai tirá-los de um sofrimento, que vai fazer com que eles não cometam os mesmos erros que você cometeu. Sobretudo, ensinando-os a investir da forma correta, desde cedo. Vocês vão ver ali na frente por que o tempo é um fator tão determinante quando se fala de investimentos. Mas para a gente poder, investir corretamente, nós temos que saber o que não é investimento, certo? A gente precisa errar menos, bem menos. E aqui tem vários exemplos. Essa praga que está tomando de conta do Brasil, chamada tigrinho, ela merece um destaque especial aqui, certo? Não é investimento. Uma pirâmide financeira, cujo nome técnico é esquema Ponzi, depois que quiser pesquise na internet melhor, certo? Lembro de uma que teve, que inclusive me atingiu quando eu não tinha o menor conhecimento sobre dinheiro na minha vida no passado. Uma pirâmide financeira. Foi terrível. Eu vi pessoas ali que venderam casas, carro, desmontou a reserva, imaginando que ia ganhar o mundo do dia para a noite e foi vítima desse golpe. A agiotagem é óbvio, porque ela é criminosa. Tudo bem, isso não é um investimento. Emprestar dinheiro para os parentes. Esse aqui é sinônimo de confusão e conflito familiar e o fim da paz. Porque no instante que você vai ter que cobrar o valor, você passa a ser uma pessoa não grata, você passa a ser um indigno. E isso gera o contrário do que você está querendo obter, que é uma tranquilidade. Consórcios e títulos de capitalização. Por que eu estou tratando eles aqui como não sendo investimentos? Porque você está acumulando dinheiro num bolsão junto com outros investidores. Está sendo muito mal remunerado pelo tempo de espera até a obtenção do bem pretendido através daquele veículo. E você poderia estar fazendo muito melhor
em investimentos que exigem o mesmo esforço para você fazer a aplicação, com uma segurança até mesmo maior, e não está sendo remunerado como deve por causa de produto como esse. O dinheiro está imobilizado. Aí você está correndo, um dos riscos é o de liquidez, outro risco que você está correndo aí é o risco do emissor, da qualidade do emissor do produto. Do outro lado, eu trago aqui as apostas, certo? Sobre essas casas de apostas, essas bets da vida, porque a relação, como está aqui embaixo, né? Nada cuja relação matemática seja desfavorável. Nessa casa aqui da aposta e essas outras relações matemáticas desfavoráveis, é em seguinte sentido: quando o seu dinheiro entra naquela condição, você tem um cenário onde as chances estão contra você. Em um universo de 100 tentativas ali, por mais que você vença em mais de 50% das vezes, você ainda não vai sair no positivo. Porque a matemática envolvida está sempre a favor do player oposto, que em geral é a casa que fornece o serviço. Tudo bem? Day trade e seus variantes. Quando você começa a pesquisar sobre mercado financeiro, as primeiras coisas que aparecem são os produtos que exigem o maior risco para você correr, para obter. Então, um deles é o day trade, seus variantes, o swing trade, o position. Por que que eu estou deixando eles aqui de fora? Eles não são veículos válidos? Eu já vi gente na internet que ganhou dinheiro com isso. Senhores, o preparo exigido para você aprender a fazer o day trade com segurança, com rentabilidade, sobretudo com recorrência, é um preparo análogo a você estudar para fazer um concurso público, para você passar em um concurso extremamente concorrido. Acredite, vai consumir horas da sua vida. Não é tão simples quanto parece. Porque exige que múltiplas variáveis estejam plenas, tenham sido compreendidas, aspectos que são tanto técnicos quanto emocionais envolvidos. É quase como usar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, certo? O lado racional e emocional com plenitude para você poder conseguir fazer aquilo. Então, se você está observando esse tipo de operação, esse tipo de detalhe, eu vou colocar dessa forma, como uma obtenção de uma renda extra, eu sugiro fortemente você ficar fora, tudo bem? Você vai se machucar. Existem sim pessoas que vencem, existem operadores profissionais que estudaram técnicas profissionais, ok? Que usam esse tipo de dispositivo e mudaram de vida. Inclusive são profissionais mesmo, deixaram quaisquer outras carreiras e se concentraram nisso aqui. Se esse não é o seu plano, fique de fora destes dispositivos, tudo bem? Um carro. Por que que um carro não é um investimento? Salvo se você estiver usando ele para trabalho. Porque ele é o que a gente chama de passivo financeiro, né? Quando se fala de dinheiro, você tem o ativo e você tem o passivo. O ativo financeiro é tudo que põe dinheiro no seu bolso, o passivo é tudo que tira. O carro, apesar dele lhe trazer um conforto, ele trazer uma comodidade, mas de forma contábil, financeiramente falando, vamos dizer assim, ele mais retira dinheiro do seu bolso do que coloca, a não ser que ele seja usado para trabalhar. Você que é motorista de aplicativo, usa seu veículo, você que tem um veículo para fazer frete, aí sim, naquele contexto, aquele bem ele é para você um ativo. Se não é o seu caso, jamais fique pensando em carro como investimento, certo? Se ele for para você uma mercadoria de compra e venda, aí tudo bem. Mas achar que não, eu comprei o carro, eu tenho um bem. Tem, mas ele vai contribuir para o seu financeiro ou ele vai te exigir obrigações financeiras? Imposto, manutenção, combustível, seguro e assim vai. Tudo bem? Então, compreendido que não é investimento, avancemos. Tá. Do que os investimentos se alimentam e o que o faz crescer? Primeiro de tudo, uma estratégia bem definida. Aqui na nossa escola, nós temos uma estratégia bem definida. Aportes regulares, ou seja, você transformou ou investir em um comportamento. Você está lá com certa regularidade, aí é a sua capacidade financeira que vai dizer. O ideal é que seja mensal, tudo bem? Mas com uma regularidade já é o suficiente para você começar a mudar a sua realidade. A disciplina para os momentos difíceis. Um dos maiores investidores que já existiu nessa terra, gestor de fundos chamado Peter Lynch. Peter dizia que o órgão mais importante do corpo do investidor não é o seu cérebro, não é o seu coração, é o seu estômago.
porque é ele que vai ser exigido quando nós estivermos enfrentando a parte do ciclo de mercado que corresponde à recessão econômica. E elas sempre vêm, são cíclicas. Então, se o indivíduo não souber o que fazer durante aquele momento, muito provavelmente ele vai ser tirado do jogo, ele vai deixar o mercado, provavelmente machucado. E vai dizer que isso é coisa para quem tem muito dinheiro, isso é coisa para quem tem que estudar pra caramba para poder fazer isso daí, e que um indivíduo comum, mortal simples, ele não vai conseguir jamais vencer. Tudo bem? Então, sabendo o que fazer, tendo a disciplina, porque como é que vem a disciplina? Vai incomodar o período de recessão econômica, vai atingir o seu investimento, mas você também vai poder aproveitar as oportunidades geradas aí. E aí é que o estudo entra e faz a diferença, fazendo com que você enfrente aquela sensação incômoda que aquele período de recessão causa e continue executando o comportamento que objetiva a vitória. Tudo bem? E o grande elemento definidor, respeitar esse cara aqui, ó, o tempo. Vocês vão já entender por quê. E aí, quem é que se lembra dessa fórmula aqui, ó? Fórmula dos juros compostos. Lá no ensino fundamental deve ter dado dor de cabeça para muita gente, né? O montante, né, ou seja, o valor final obtido é igual ao capital que multiplica 1 mais taxa elevada a tempo. Observem aqui essa fórmula, é sabendo utilizá-la de modo correto, que nós vamos conseguir vencer. Tudo bem? Nós vamos respeitá-la. Dessas variáveis aqui, quais são as que a gente pode controlar? A gente pode controlar o capital que a gente aporta, a gente pode controlar a taxa. Mas esse aqui, este senhor aqui, esta variável aqui, até então o ser humano não pode controlar a passagem do tempo. Bem, o horizonte de tempo desejado. O capital, se eu me esforçar um pouco mais, eu posso colocar um pouco mais de dinheiro ali. A taxa, como é que eu melhoro a taxa? Estudando um pouco mais para escolher um produto correto que me beneficie melhor, que traga mais retorno, que o histórico médio dele seja de trazer mais retorno. Tudo bem? Continuando. Trago para vocês aqui uma abordagem realista sobre juros, tudo bem? Aqui eu trago para vocês um compromisso de lhes explicar como verdadeiramente a coisa como funciona. Observem aqui, esta marcação com rosa um pouco mais escuro é o juro composto na passagem do tempo. Observa que a janela começa com 20 anos de investimento e segue até 30 anos, tudo bem? Valor inicialmente investido, 10 mil, taxa 10%. O que aconteceu com a passagem do tempo? Observe que ele sendo composto, passando do 25º ano em diante, a curva explode muito, inclina muito, a angulação dela se eleva, certo? Ao passo que, se fosse um juro simples, que é a passagem dessa linha aqui, ó, chegaria quase na metade da altura do outro, ou seja, passou-se o mesmo tempo, mas um juro fez uma diferença muito maior. Vamos lá. Conforme explicado anteriormente, os juros compostos têm como única variável exponencial o tempo. Portanto, investir com esta força ao nosso lado, uma das maiores presentes no universo, exige a sabedoria de aguardar ele trabalhar para nós. Podemos controlar com certa facilidade as demais variáveis, mas o tempo acaba sendo soberano. Acredito que tenha sido do próprio Albert Einstein a frase que falava que essa era uma das forças mais poderosas do universo, o juro composto, que seria isso que verdadeiramente poderia tornar uma pessoa pobre e rica, ok? E o alerta que eu deixo para vocês é isso aqui: respeitemos esse aqui, o tempo. Então, se você veio até aqui para verificar o nosso trabalho, buscando um ganho rápido, buscando um ganho irreal com um risco muito baixo, tudo bem? O nosso trabalho não é para você. Esse trabalho aqui, ele é destinado a pessoas que entenderam que é esta fórmula que faz a diferença na vida do indivíduo, que é a fórmula do juro composto que vai fazer com que o indivíduo verdadeiramente consiga construir algo com solidez, que ele vai poder, inclusive, no futuro, deixar por direito de herança para os seus filhos, garantindo assim a tranquilidade e a paz na sua velhice e garantindo assim com que sua descendência possa ter uma vida melhor do que a que ele teve. Bom,
Antes de começarmos a investir, eu preciso que o investidor se conheça, né? Ele precisa saber quem é ele nesse sistema de investimento, para ele poder saber o que ele deve ou não fazer, de acordo com as características dele. Para isso, nós temos uma divisão técnica que é chamada de perfil de investidor, cujo nome em inglês, né, é suitability. O que é isso? Né? É uma análise da disposição de correr determinada quantidade de risco, ou seja, sua tolerância, que cada indivíduo tem. Lembre-se que o investimento antes de ser algo puramente matemático, é um comportamento. Assim, o medo e a euforia, o receio ou a maior ambição de cada perfil devem ser levados em conta ao ser ofertado determinada estratégia ou produto financeiro ao investidor, seja ele experiente ou não. Via de regra, nós temos três perfis de investidor. O primeiro deles é o investidor conservador. Qual é a principal característica do conservador? Ele tem uma aversão ao risco, buscando a segurança financeira. Esse aqui geralmente é o perfil dos indivíduos que estão chegando no mundo dos investimentos, ou pelo menos deveria, né? Por quê? Ele não tem exatamente tanto conhecimento, ele nunca ouviu falar, ele conhece poupança, ele conhece caixinha, ele conhece porquinho, ele já ouviu falar de título de capitalização. O mercado financeiro para ele, se não for uma coisa de filme que ele viu lá, um Lobo de Wall Street, etc., é só aquilo que ele ouve falar no jornal, tá bom? O que é que esse perfil ele deseja? Ele prefere investimento com retorno previsível. Isso deixa ele mais seguro, certo? Eles investem em ativos de renda fixa, em sua maioria, né? Aí também o indivíduo ainda tem dinheiro na poupança, ele ainda abraça alguns títulos de capitalização. Aqui tem exemplos de produtos que ele investe, o CDB, o Tesouro Direto, a poupança. Essas siglas aqui, na nossa escola a gente explica o que é cada uma, o que faz, como se beneficiar dela e quando ficar de fora, tudo bem? Bom, basicamente o que agrada esse perfil é assistir o rendimento diário, ainda que em pequenas proporções, daquilo que ele investiu. Seu lema: mais verde, menos verde, sempre verde. Tudo bem, se existe uma coisa que precisa ser respeitada e é exigido pelo órgão regulador que seja respeitada, é o perfil do investidor. Nenhum produto fora do seu perfil pode lhe ser ofertado se você está, por exemplo, em uma corretora e o seu perfil é conservador e o agente autônomo de investimento chega, seu consultor chega e lhe oferta um determinado produto fora do seu perfil. Ele está cometendo um ato que é passível de punição, certo? Isso aí já é tudo regulado na legislação. Isso precisa ser respeitado. Tudo bem? Próximo perfil. O próximo é o perfil moderado, né? Ele já tem uma tolerância ao risco um pouco maior. Qual é a visão para um perfil e o outro? O indivíduo estudou um pouco mais, o indivíduo começou a conhecer um pouco mais, sobretudo se na vida dele já empreende, ele entende o que é eu botar o dinheiro para trabalhar para mim, ele já tem essa compreensão, essa clareza de visão, certo? O que ele busca, o moderado? Ele tenta equilibrar a segurança com rentabilidade, certo? Uma alocação que é comum de ver entre as pessoas do perfil moderado é isso, ele tem 50% investido em renda fixa e 50% em renda variável. Ele vai começando a migrar um pouquinho para produtos um pouco mais arriscados, objetivando ganhar um pouco mais. Aí no que ele se arrisca? Fundos de investimento, previdência privada, ações de empresas sólidas, beleza? O que agrada esse perfil aqui? É saber que apesar de viver algumas oscilações, né, um pouco maiores do que o conservador, ou aguardar períodos um pouco maiores para ver o resultado do rendimento, verá quantias maiores sendo depositadas em sua conta. Existe uma relação risco-retorno que a gente vai explicar mais lá na frente o que é e por que quanto mais risco você tende a correr, mais retornos traz para você. O terceiro perfil é o agressivo ou arrojado, né? Temos dois nomes para ele. Qual é a principal característica dele? Ele tem uma alta tolerância ao risco, certo? Ele busca altos retornos, aceita possíveis perdas, certo? Isso é parte da estratégia. Ele já estudou e entendeu os produtos em que ele está se arriscando, ou deveria, pelo menos, certo? Investem em renda variável, ações, moeda estrangeira, fundo imobiliário e o que aparecer, certo? Se for um investimento numa startup, vai ter um IPO de uma empresa de, do setor de tecnologia, uma empresa do setor financeiro, está começando agora, vai lançar as ações na bolsa, eu vou entrar nesse lançamento, certo?
Existe um risco de perda? Existe, mas ele está disposto a correr porque ele acreditou na estratégia daquela empresa. Ele não vai doer para ele perder aquele capital ou uma fração dele que ele destinou para aquela empreitada. Isso é parte do perfil dele comportamental, ok? Ah, o que agrada esse perfil é saber que nos momentos de maior pânico e desespero, a maioria dos investidores, ainda que veja uma rentabilidade negativa momentânea, isso não abala. Pelo contrário, intensifica a sua estratégia, pois sabe que tende a ter retornos mais explosivos no longo prazo. Quem lembra daquela crise que houve no ano ali 2016, 2015, 2016, aqui no Brasil, que foi a crise da greve dos caminhoneiros, que o preço dos alimentos subiu, que quem comprava tomate era rico, e que a gente viu as ações, sobretudo com o escândalo lá da Petrobras, as ações derreterem. Daquele período para cá já se passou praticamente 10 anos. Nós estamos aqui em 2025, né? Março de 2025. Quem comprou as ações naquele período em que todo mundo disse que a empresa tinha acabado, quem pegou as ações ali próximo de R$ 4, de lá para cá fez quase 10 vezes o valor do capital investido, fora os dividendos distribuídos no meio do caminho, certo? O que é ações e o que é dividendos a gente explica na nossa escola. Enfim, são rendimentos totais, vamos dizer assim. Só nesse intervalo. Ou seja, o indivíduo fez uma rentabilidade explosiva, como o foguete está mostrando aqui, porque ele teve a coragem de ir contra a manada. Apesar de estar tudo vermelho, tudo derretendo, as notícias eram as piores. Mas ele entendeu que viu o valor na empresa, comprou e então carregou a posição. E hoje está 10 vezes o capital. Se ele investiu R$ 10.000, saiu com 100. Se entrou com 100 mil, saiu com R$ 1 milhão. E eu trago para vocês aqui dois perfis que eles não existem tecnicamente, mas para ilustrar comportamentos, eu vou trazê-los aqui para vocês, certo? Esses aqui são perfis a serem evitados, certo? E fiquem longe dessas pessoas. O primeiro perfil é o medroso, o último é o psicopata. O medroso, ele é controlado pelo pessimismo, ele é inerte. Para ele, todo tipo de investimento vai dar errado. Ele é o dono das seguintes sentenças: mas e se der errado? Ninguém dá dinheiro para ninguém. Isso é coisa para quem tem muito dinheiro. Ou seja, tudo que você diz para esse indivíduo, que você fala, que você comenta, ele aponta que é uma empreitada que vai terminar no fracasso, em qualquer coisa na vida dele. Esse é o último tipo de indivíduo que você precisa perto de você quando você está tentando desenvolver o comportamento de investir, que você necessita solidificar isso na sua mente. Portanto, mantenha-se longe desse tipo de indivíduo. O segundo indivíduo, né, ele é controlado pela ganância. Ele é a personificação da inconsequência. Para esse tipo, toda coisa nova que dizem estar dando dinheiro é para ele algo para por seus valiosos recursos, né? Ele é dono das seguintes frases: eu não estou nem aí, depois eu vejo, agora vai. Esse indivíduo ele vai se machucar, ele vai perder dinheiro tantas vezes na vida dele antes de eventualmente ele acertar, se ele acertar, porque ele não para só pesar o que nós vamos falar ali na frente, o que é risco e o que é retorno. Ele é o tipo de indivíduo que teria a coragem de arriscar R$ 1.000 para poder ganhar 100. É uma relação matemática desfavorável. E existem muitos desses por aí, inclusive se aventurando no mercado financeiro. Inclusive se aventurando no mercado financeiro sem estudar naqueles produtos que a gente falou lá atrás. Sobretudo no day trade. E vão sair machucados. Vão queimar as suas reservas e não vão atingir os resultados. Se o indivíduo não sopesar, ele não estudar, ele só for para cima, sem buscar preparo, fique longe dele. Ele vai afetar o desenvolvimento do seu comportamento saudável de investimentos. E aqui eu explico risco e retorno, o prêmio dos audazes, né? Risco e retorno, o que são? O risco é a possibilidade de perda de parte ou a totalidade do investimento. E o retorno é o lucro obtido com o investimento. Como é que funciona essa relação? Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno, certo? O potencial. No mercado financeiro não existe garantia de rentabilidade positiva, nem mesmo para os produtos de renda fixa. Tecnicamente a gente estuda, a gente compreende o porquê, certo?
É preciso saber investir para poder obter a rentabilidade positiva. Isso ocorre porque investimentos mais arriscados oferecem maiores recompensas para compensar a incerteza. É literalmente o prêmio de risco, né? Essa é a definição do prêmio de risco. Você decide correr um determinado risco, você precisa ser premiado por ele. Você, investidor inteligente, que já compreendeu essa relação, sabe que tem que ficar fora daquelas promessas de baixo risco, retorno explosivo. Quase sempre estamos tratando de uma armadilha. Ou pior ainda, se a relação ela já é de cara matematicamente desfavorável. Alto risco, baixo retorno. Fica de fora de verdade. Copiado? Vamos lá, tenho exemplos aqui de investimentos para os três tipos de perfis. Aqui no em cor verde, baixo risco, poupança CDB, retorno baixo e previsível, mais previsível. Investimentos de médio risco, fundos de investimento, previdência privada, retorno moderado. Investimentos de alto risco, ações, criptomoedas, retorno potencialmente alto, mas com maior possibilidade de perdas. Bem, aqui são exemplos da distribuição dos investimentos de acordo com cada perfil. Vamos agora fazer umas simulações de investimento realizáveis. Dado aqueles perfis de financeiros que a gente conversou aqui no começo da nossa palestra, vocês vão verificar que é de fato bastante acessível, tudo bem? Ao investidor poder participar desse tipo de cenário. Para o nosso primeiro cenário de investimento, trago para vocês aqui 10 anos de investimento em renda fixa. Vamos ver como é que fica. Estes são nossos parâmetros de investimento. O indivíduo vai começar com R$ 1.000. Todo mês ele vai investir R$ 100 durante 10 anos. Tudo bem? Vamos ver como é que ficou? Essa numeração aqui são as taxas de retorno para esses tipos de produto aqui, certo? Esses aqui são produtos conservadores e pelo menos a maioria deles aqui, né? Produtos destinados ao perfil conservador e alguns aqui moderados, mas é um moderado de risco mais baixo. Enfim, vamos ver como é que ficou. Nós tivemos aqui, ó, soma total dos valores investidos. O que que a gente teve? R$ 13.000 que ele gastou em 10 anos. Foi o dinheiro que ele tirou do bolso, certo? Vamos ver como é que ficou o retorno. Bem aqui na poupança, ó, nessa última coluna. Qual foi o retorno dele? Ele tirou 13 do bolso, ele acumulou de valor bruto 20.500, certo? Desses aqui, teve custo? Não. Teve valor de imposto de renda a pagar? Não. Quanto foi que ele acumulou, que ele arrancou do mercado, né, em juros? 7.500. Ou seja, essa diferença foi aqui em 10 anos ele conseguiu arrancar. Aqui nós temos vários tipos de produto diferentes. Eu vou passar logo para essa coluna aqui, que é o extremo aqui do outro lado. Nesse produto chamado Tesouro Pré-fixado, mesma coisa. Ele tirou, se ele tivesse investido nesse produto em vez aqui da poupança, ele teria tirado os mesmos 13 mil do bolso. Na hora que ele abrisse a tela do celular para olhar o saldo do investimento bruto lá acumulado, ele veria esse valor, R$ 28.000, né, quase 28.400. Aí teria custos, imposto, o sócio maldito sempre está lá para te cobrar. E ele teria arrancado de juros, ganho líquido, esses 12 mil aqui, certo? R$ 5.000 a mais do que na poupança, fazendo exatamente o mesmo esforço. Uma vez por mês, ele aplicava os R$ 100 lá, ok? Do mesmo esforço que você faz para você mandar um e-mail. Hoje em dia, para você mandar uma mensagem no seu aplicativo de mensagens aí na sua rede social, você pode pegar o dinheiro e aplicar. Foi esse esforço que ele fez e já deu R$ 5.000 de diferença. Agora nós vamos mudar o parâmetro, né? Nós vamos mexer naquelas variáveis gradualmente. Eu vou sair de 10 anos de investimento para 20 anos, ou seja, eu já transformei isso em um comportamento para uma vida. Vamos ver o que aconteceu? Mesma coisa, o indivíduo começou com R$ 1.000, ele investiu R$ 100 todo mês durante 20 anos, mantidos os parâmetros de investimento anterior nos mesmos produtos. Vamos ver o que foi que aconteceu? Quanto foi que ele tirou do bolso em 20 anos? R$ 25.000 ao todo que ele tirou. Tudo bem? Vamos ver aqui na poupança. Quanto foi que ele acumulou? Patrimônio total dele. Ele tirou 25 mil do bolso, acumulou 64. Quanto foi de juros que ele tirou do mercado? Ele tirou R$ 39.000 de juros do mercado. Ou seja, já foi
praticamente mais de 50% do valor total que ele arrancou. Qual foi a rentabilidade bruta dele? 156%. A rentabilidade líquida, na verdade. Aí, cada produto desse aqui exige o mesmo trabalho para você aplicar. Nós vamos aqui para o outro extremo. Tesouro pré-fixado novamente. Tirou 25 mil do bolso, só que qual seria o valor dele acumulado lá? Ó, 129.800, quase 130. Olha só se não é o dobro do que está ali na poupança, com o mesmo esforço. Mas sempre tem a mesma coisa. O governo me tira, certo? Através dos custos. Isso aqui, na verdade, é a plataforma, né? Que oferece o serviço. De custos, você tem R$ 5.300 praticamente. De imposto, 15 mil fica na mesa, descontado na fonte no ato da desmontagem. Qual teria sido o valor líquido acumulado, né? Ó, o valor líquido é esse, depois tu desmontar a posição toda, esse aqui que ia cair na tua conta. E desse valor aqui, quanto foi de juro que tu tirou de mercado? 83 mil só de juros arrancados do mercado. Rentabilidade líquida, 335% no período, certo? Tirou 25 mil do bolso, com apenas R$ 100 todo mês durante 20 anos e acumulou isso aqui. Agora nós vamos fazer um T um pouco maior, vai ser um Tzão, com perdão da piada. Tudo bem? Na forma do juro composto, a variável T, o tempo. Vamos ver como é que ficou. Mesma coisa, você tira R$ 1.000 do seu bolso no primeiro momento, depois R$ 100 todo mês durante 30 anos. Mantidos os parâmetros, mesmos produtos, vamos ver como é que ficou? Em 30 anos eu tirei quanto do bolso nesse raciocínio? R$ 37.000. Na poupança, que foi que eu acumulei? R$ 161.237,44. Desse valor, quanto foi de juro que eu arranquei do mercado? 124 mil, cerca de 3 quartos do valor aí foi aproximadamente aí foi juro arrancado do mercado. Mesma coisa, vários produtos diferentes. Vamos ver esse aqui? Em 30 anos, tirando apenas R$ 100 todo mês do bolso. Ou seja, se você tivesse começado sua jornada de trabalho com 18, começou esse comportamento. Aí você estava lá com 48 anos, você estaria com quanto acumulado, né? O saldo bruto que tu ia olhar na tela antes de tomar qualquer outra medida, R$ 500 mil. Bem patrimônio que a gente passa 30 anos aí, não junta. Ok? R$ 30.000 de custos da plataforma. Caraca, no ato da desmontagem da posição. E o governo vem e te arranca R$ 70.000. Gente, isso aqui é descontado na fonte. Você nem vê a cor desse dinheiro. Quando cai para você, já cai líquido aqui, ó, 404 mil. Ou seja, somando esses dois, cerca de R$ 100.000 ficou na mesa no ato da desmontagem. Tá, desses 404, quanto foi de juros que eu arranquei do mercado? Eu arranquei R$ 367.000 de juros, porque eu respeitei o tempo, porque eu mantive a disciplina durante 30 anos. Com a inflação como está hoje em dia, esses R$ 100 aqui não dá um passeio em família. Se você está aí, você tem sua esposa, você tem um filho ou dois, você não gasta só isso aqui. Provavelmente o triplo disso aqui. Rentabilidade líquida, quase 1.000%, 992,78%. Realizável? R$ 100 todo mês durante uma vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para mim é realidade, sim. Eu acho que até para quem é assalariado que ganha um salário mínimo, sim. Agora eu quero mudar o produto, certo? De investimento financeiro. Aqui tá, pessoal, a fonte tá da pesquisa. Vocês podem ir lá e fazer vocês mesmos as próprias simulações. Nós vamos passar para fundos de investimento. Dessa vez nós vamos usar uma janela temporal menor do que 20, 30 anos. Nós vamos trabalhar com 13 anos. Nós vamos começar a simulação ali próximo de 2012 e vir para a nossa realidade aqui 2025. Qual vai ser o produto escolhido? Fundo imobiliário. Bem? Qual foi o fundo escolhido? Esse aqui, certo? Para nossa simulação. O MXRF11, o fundo de papel da Maxi Renda. Por que ele foi escolhido? Porque ele é o mais famoso do Brasil, como é o número de cotistas. Qualquer lugar que tu chegar para pesquisar, tu vai encontrar informações sobre ele. Quando começa a nossa simulação? A nossa simulação começa nesse dia, no 20 de setembro de 2011, certo? Bem pertinho da data lá de 2012.
que a gente fez? A gente começou com R$ 1.000, todo mês a gente comprava R$ 100. Qual foi o valor inicial da cota que a gente pegou nessa data bem aqui? Ela estava valendo R$ 10. E aí, será que dá para investir R$ 10 todo mês? Pois é, a gente pegou os 1.000, jogou e foi. Qual é a data final da simulação? 5 de janeiro de 2025. Bora ver como é que ficou? Aqui nós temos essa primeira linha aqui de cima, ela pressupõe que, além de eu estar comprando as cotas com a passagem do tempo, eu também peguei o rendimento que vinha delas e reinvesti, ou seja, eu comprava mais cotas, eu fazia o dinheiro, comprava mais dinheiro, igual a gente aprendeu ali há algum tempo atrás aqui, quando a gente na palestra falou sobre a definição de investir, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa segunda linha quer dizer o seguinte: não reinvestimento de dividendos, ou seja, eu continuei comprando as cotas com R$ 100 todo mês, mas o rendimento que vinha eu usava para comprar qualquer outra coisa, comprar pão, balinha, sair, comprar lanche, enfim. E essa última aqui leva em conta apenas a valorização das cotas compradas, tudo bem? No gráfico não deu para entender legal. Vamos ver como é que fica em números. Vamos lá. Quanto foi que eu tirei do bolso nesse período aí de 13 anos? 15.200. Quanto foi que eu recebi de dividendos? Quase 20.300, ou seja, já deu mais de 100%, né? Só de rendimento. Quanto foi que eu acumulei de patrimônio? Esse aqui, ó, 33.528. Aí aqui estão outras análises, né? Do início ao final, quantos por cento foi de valorização. O preço inicial da cota começou como R$ 10 e na data final da simulação, que era o dia 5 de janeiro de 2025, ela estava valendo R$ 9,33. É porque ela oscila mesmo, tá, pessoal? Mas isso aí é o de menos, porque o que importa é a quantidade de cotas acumuladas, certo? Que você tem, que elas que vão trabalhando para você. Aí aqui tem o seu rendimento em cima do seu custo, beleza? E a sua valorização anual aí, de acordo com essa passagem do tempo. Vamos lá? Agora nós vamos não reinvestindo os dividendos. Nossa, foi aquela linha do meio, eu não reinvesti, né? Quanto eu tirei do bolso? 15.200, nada mudou. Quanto eu recebi de rendimento? Os dividendos, 12 mil, já foi menos de 100%, mas já foi bem próximo. Esse aqui foi o valor total acumulado em cotas. E quanto foi que eu deixei de ganhar? Eu deixei de ganhar esses 6 mil aqui, porque eu não reinvesti o dinheiro. Eu não fiz o dinheiro que veio se multiplicar e se transformar em mais dinheiro, certo? Mesmo assim, os números continuam maravilhosos, né? Ficou espetacular. E vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a mão um pouco mais. Vamos investir com ela um pouco mais pesada. É sempre que a gente tem aqui na escola. E se? E se eu puder fazer melhor? Segue o jogo. O que a gente vai fazer? Dessa vez a gente vai começar com 1.000 e fez um esforço de investir 1.000 todo mês. O produto é o mesmo, a data inicial é a mesma, o valor inicial da cota é o mesmo e a data final de simulação é o mesmo. Bora ver o que aconteceu? Nossa, furou o teto aqui. Espero que não tenha arrebentado a tela aí de vocês. Mesma coisa, certo? Aqui tem o reinvestindo dividendo, não reinvestindo e apenas a valorização das cotas com o tempo. Em números agora, quanto foi que eu tirei do bolso com R$ 1.000 todo mês? 152 mil aí em 13 anos. Quanto foi que eu recebi de dividendos? Mais de 100%. 178.500. Quanto foi que eu acumulei de patrimônio? 304 mil aqui nesse produto, beleza? Aí aqui tem as outras numerações aqui que eu já passei para vocês, expliquei o que é. O que eu quero que vocês entendam? Com um produto como esse, com esse capital acumulado aqui, ele gera para você por em torno de 2 salários mínimos nos valores atuais de renda passiva. Ou seja, você tende a pegar nesse tipo de produto, a média do setor é 0,8% ao mês, que é o IFIX. Mas com um produto como esse, como fundo de papel, você tem tranquilamente condições de pegar entre 0,9%, 1%, 1,1% ao mês. O que isso quer dizer? Que, via de regra, você, em cima desse patrimônio, receberia todo mês R$ 3.000. Só para vocês terem uma pequena noção. Você poderia pegar esse patrimônio e comprar um imóvel, botar para alugar. Para o setor imobiliário de imóveis físicos mesmo, né, você investir fisicamente no setor imobiliário, apesar de parecer meio óbvio, mas não é, para quem estuda fundo imobiliário sabe como é que é isso. Você investir fisicamente no setor,
você recebe, quando bem alugado o imóvel, até 0,5% do valor do imóvel como um todo, o valor mensal. Só que num produto como esse, você tem condições de pegar o dobro, até um pouco mais. Ou seja, se sua casa tivesse avaliada, essa casa que você comprou para alugar, em cerca de 300 mil reais, você receberia até 1.500, cerca de 1.400, 1.600 aí a média de aluguel. Enquanto investido nesse tipo de veículo, certo? Você poderia estar pegando aí cerca de 2.900 até 3.100 do mês, certo? Não é uma recomendação, é apenas um estudo, tudo bem? Pense com sabedoria antes de tomar a decisão. Aprenda primeiro. Se eu não tivesse reinvestindo os dividendos, nossa, o que vai doer? Quanto eu tirei do bolso? 152 mil. Quanto eu recebi de rendimento? 108, quase 109 mil. Né? Aqui seria o valor das cotas compradas. E quanto foi que eu deixei de ganhar? 52 mil, quase 52.500. Aqui dava praticamente para dar entrada no outro imóvel. Aqui dava para pagar um carro popular, não sei, ou bem próximo disso. Certo? Porque eu deixei de reinvestir o capital. Eu fiz qualquer outra coisa com rendimento, menos reinvestir. E bem aqui é onde o investidor ele se arrepende se ele não fizer isso. Bem que ele é um investidor parcial, ele não reinveste o dividendo, ele está incompleto. Agora nós vamos mudar o produto mais uma vez. A gente vai sair. A gente começou com produtos perfil conservador, fomos para o moderado, agora estamos indo para o arrojado. Vamos ver o que acontece. Eu vou reduzir mais uma vez a janela temporal e eu vou aumentar um pouquinho a taxa de retorno de certos produtos. Ou seja, eu vou diminuir o t, que é a variável exponencial, e aumentar o i, que é uma variável comum. Tudo bem? Entendam matematicamente o que eu estou querendo dizer. Eu estou pegando a variável mais forte, reduzindo-a e estou mexendo na taxa um pouco mais. Ou seja, eu estou prejudicando muito aquela fórmula. Porque o nosso t agora ele é só 9 anos. E para agilizar, eu já vou fazer o seguinte. Nós já vamos manter a mão um pouco mais pesada para verificar o que acontece direto. Tá bem aqui a fonte do investimento. Vá lá você e faça a sua simulação. Tudo bem? Plataforma gratuita. Manda ver. Bom, vamos lá. Esse aqui é a Taesa. Não sei se vocês conhecem a empresa, que ela atua no setor de transmissão de energia elétrica, é o filé do setor. Aqui é a ação dela, a TAE4. Vamos ver nossa simulação. O indivíduo começou direto com R$ 1.000 em janeiro de 2016 e todo mês aplicou R$ 1.000 até janeiro de 2025, sempre reinvestindo os dividendos. Vamos ver o que foi que aconteceu? Vamos lá. Esse gráfico mostra a evolução do nosso patrimônio. A linha azul é quanto de dinheiro o indivíduo tirou do bolso e a linha verde é o patrimônio acumulado do indivíduo, certo? Uma bela distância entre um e outro, né? Essa distância do azul aqui para o topo aqui do verde é literalmente o que o indivíduo ganhou no meio do caminho. Vamos lá, numericamente, qual foi o patrimônio acumulado? O indivíduo acumulou R$ 162.000 aproximadamente. Quanto foi que ele tirou do bolso? Custo de aquisição, quase R$ 93.000. Só de proventos acumulados, ou seja, foi o rendimento que foi pago, os dividendos que foram pagos, na verdade, foi quase 62 mil. Aqui foi a valorização do papel, levando em conta também, tá? O que foi que aconteceu? O indivíduo acumulou 14.864 ações. É aqui que está a chave dos produtos de perfil arrojado. Por quê? Imagine o seguinte, tudo bem, teu patrimônio total é esse aqui, certo? Mas você tem essa quantidade aqui de ações acumuladas. E aí essa empresa, a Taesa, ela anuncia pagamento. Quando ela anuncia pagamento, o que acontece? Na data específica ela diz, olha, nós vamos pagar 40 centavos por ação, 50 centavos por ação. Faça aí a multiplicação você mesmo. Vamos ver, eu vou fazer aqui no meu celular. Vamos ver como é que fica, né? Essa multiplicação. Rapidinho. 14.864 vezes 0,40. Naquele dia, 40 centavos por ação, a empresa vai te pagar R$ 5.945,06. Para a realidade de muitas pessoas, isso aí é cerca de o que? Dá 4 vezes um salário mínimo. Ou seja, se o indivíduo se esforçou e juntou esse capital aí, ele teria o quê? Você está falando de salário mínimo, tá? Um 14º, o 15º, o 16º e o 17º salário. Tudo de uma só vez.
porque essa empresa te pagou isso na data, porque você é dono das ações, você é dono de uma fração dessa gigante chamada Taesa. Não é recomendação. Próxima empresa, vocês conhecem essa aqui? Petrobras, Petróleo do Brasil, tá aqui o ticker da ação, PETR4. Mesmo cenário, tá? Você começou com R$ 1.000, aí você começou a investir em janeiro de 2016, findou-se seu investimento em janeiro de 2025, todo mês R$ 1.000, reinvestindo dividendo. Vamos ver o que aconteceu com o seu capital? Em 9 anos, esse aquele em azul foi o que você tirou do bolso, e nossa, isso aqui é seu patrimônio acumulado. Né? Que pancada, que distância. Mas vamos ver isso aqui em números. Como é que fica? E aí, quanto você teria acumulado no período? R$ 500.000. Desses aqui, quanto você teria tirado do seu bolso? Quase 109 mil. Proventos acumulados. Rendimentos depositados na sua conta oriundo da venda do petróleo e outras operações. Quase 319 mil. Né? 318.500. Aqui, contando também a valorização do papel durante o período, você teria acumulado 15.198 papéis. Com uma posição desse tamanho em Petrobras, o que seria possível obter? Em dezembro do ano passado, ela anunciou R$ 1,55, perdão, por ação. O que foi que você receberia, né, nesse período? Como você vai receber por papel que você possui, você teria no final R$ 23.556,90 de rendimentos depositados na sua conta. Para muitas pessoas, isso aí seria o 16º, 7º, 8º, 20º, 24º salário. Tudo de uma única vez. Outro fator interessante, Petrobras, ela anuncia cerca de 4 vezes por ano pagamento, rendimento. Nem sempre é tão robusto, mas anuncia. Então, se no mês cai 20 mil, no outro cai 15, no próximo cai 17, não é no mês, tá? É na data de pagamento. Tudo bem? Mas e se ela faz resultados extraordinários? Ela também distribui fora do calendário. Por isso que a multiplicação de capital, o acúmulo foi tão grande nessa janela de tempo de 9 anos. Tudo bem? Não é recomendação. Certo? Estude primeiro e decida investir você mesmo. Mas busque preparo. Aqui foi só um exemplo, certo? O que investidores comuns com capacidades financeiras diferentes podem fazer? O que é que eu quero trazer para vocês aqui, né? Eu vou trazer para vocês aqui o que pessoas comuns, né, que resolveram tentar, o que elas obtiveram. Esses aqui são alunos meus, tudo bem? Que comecei a ensinar eles do zero, foi a minha primeira turma, pessoas que me apoiaram no começo, respeitaram o meu trabalho, me deram ouvidos e vão ver o resultado que eles tiveram, né? O que nós temos aqui? O indivíduos com suas capacidades financeiras diferentes. Eu tenho investidores aqui de um menor porte até maior porte. Vou trazer para vocês 4 exemplos. Desses aqui, 3 são alunos meus. O quarto, ele é um investidor que nós temos uma estratégia muito parecida, certo? Mas ele não aprendeu comigo. Mas vamos ver o que acontece. Todos aqui são pessoas que eu conheço, certo? Pessoalmente. Vamos lá. Os 3 primeiros, eles têm um investimento há cerca de 1 ano, e o outro, o último investidor, ele investe desde a pandemia para cá, a pandemia de Covid de 2019. Os nomes vão ser preservados a pedido dos mesmos, né? Porque daqui a pouco os caras estão ricos e aí para evitar sequestro. Brincadeira. Investidor 1, qual a capacidade financeira dele? De R$ 100 até R$ 300 todo mês. O que a gente tem aqui? Daqui, da direita para a esquerda, esses verdinhos aqui, ó, são dinheiros sim, depositados na sua conta, certo? Aí aqui é o acumulado. Pode parecer pouco, mas para um indivíduo que tem uma média de investimento de R$ 200, 50% retorna para ele no instante em que ele recebe o rendimento de volta. Daqui a pouco ele cruza a linha do 0 a 0, onde o dinheiro que ele investe, ele já recebe de volta. Bem ali ele já está com risco muito mais baixo. Tudo bem? O que ocorre? Eu vou ler para vocês aqui as datas que ele está recebendo, certo? Não sei se vai dar para vocês olharem legal, aí qualquer coisa dá um zoom. Bem aqui o indivíduo recebeu no dia 7, aqui é dia 8 ou 9, aqui é dia 12, aqui é dia 13, 14, 18, 19, 21 e aqui deve ser uma data do dia 22, desse mês que ele mandou os prints para mim, certo? O que você tem aqui? O indivíduo passou o mês todinho recebendo notificação de rendimento caindo na conta dele, certo? Cada vez que você recebe um rendimento
de um produto financeiro que você investiu, você está reduzindo seu risco, porque seu dinheiro está voltando e você ainda mantém a posição lá. Vamos ver o outro investidor. Esse aqui é o investidor número 2. Ele já tem uma capacidade financeira maior do que o investidor número 1. O poder de investimento dele é esse aqui, certo? A média dá R$ 900 mês. O que a gente tem aqui? O acumulado do ano de 2024. 2024, certo? Aqui é quanto cada produto desse aqui que ele está posicionado pagou para ele, né? Aqui do menor ao maior que ele foi recebendo aí no período. Isso aqui, ó, já é uma boa parte do salário desse indivíduo. Do salário que ele recebe mensal do trabalho ativo dele mesmo. Daqui a pouco ele cruza essa linha também, do 0 a 0 de receber de rendimento anual igual a um dos salários, ou seja, ele recebe o 13º e ele está terminando de montar um 14º salário. Ok? Aí daí para frente é só manter. Quanto mais tiver investido, mais dinheiro vai gerar. E depois que ele montar o 14º, vai ser mais fácil para montar o 15º. Vai chegar mais rápido ainda o 16º e assim segue. Aqui é o acumulado, ele mostrando o gráfico que mostra a evolução do recebimento de dividendos dele, de rendimentos, certo? Aqui estão os valores, e apesar da diferença em relação ao primeiro slide dele, os primeiros prints, mas é porque no momento em que ele mandou esse print aqui, ainda não tinha sido computado o pagamento de dezembro dos ativos para poder somar com esse aqui, beleza? Então, esses aqui são os poderes do investidor número 2. Investidor número 3, esse aqui é o meu melhor aluno de todos. O poder financeiro dele já é um pouco maior, certo? Você já vê aqui que ele investe mais de um salário mínimo por mês, às vezes quase dois. Mas aqui também a gente tem do maior para o menor o rendimento recebido na carteira. Esses dois aqui, ó, tá? Mais de R$ 1.000 foi num dia só, certo? Esses dois produtos aqui eles pagaram no mesmo dia e ao longo do mês ele foi recebendo o crédito dessas outras operações. Esse débito que aparece aqui, tá? É reinvestimento. Na hora que ele reinveste, o dinheiro é descontado da conta. Acontece. E aqui está a evolução, perdão, do recebimento de rendimentos da parte dele. Olha só, olha essa subida crescente e essa pancada no final aqui, certo? Essa diferença de cerca de R$ 900 deu-se em razão de que um dos produtos performou melhor e ele tinha aumentado muito a mão em novembro nesse produto, ele já tinha feito a análise dele e já tinha estimado que receberia um pouco mais. Então, teve esse efeito duplo atingindo aqui a carteira dele, trazendo essa evolução. Mas de abril a dezembro foi espetacular essa escadinha. O único momento em que decresceu, pouca coisa foi aqui, mas, poxa, nem R$ 100 aqui de diferença para depois subir para isso aqui. Isso foi um ano espetacular. E aqui está o valor com precisão recebido nessa data aqui em dezembro. Um belo presente de Natal. Ou seja, ele já recebe aqui de volta, como mostrou aqui, mais do que o teto do que ele costuma investir mensal. Bem aqui ele já cruzou da redução do risco de forma absurda. E aqui eu tenho o investidor número 4, que esse aqui dá pancada às vezes até mais, às vezes de R$ 4.000, 4.500 que ele coloca. Ele mandou para mim aqui o print de como está a carteira dele. A carteira dele é bem diversificada, tá? Só de renda fixa ele tem esses 200 mil aqui. E nos últimos 12 meses ele conseguiu com renda fixa bater aí 1% ao mês, olha só. A pessoa se tem seu capital lá e ele evolui isso aqui durante 12 meses, na renda variável ele ainda fez mais, ainda fez 14% no ano só. E como o valor foi menor, porque o acumulado total é menor. Ele tem esse produto de previdência aqui, a gente já conversou a respeito disso aqui com ele, porque olha o rendimento como foi irrisório em 12 meses. Aí a gente já conversou, ele quer uma estratégia com imposto de renda, isso aí fica um conteúdo para um outro momento. Ele tem esse fundo de investimento aqui, em que ele performou bem para o ano, né, para a nossa indústria de fundos de investimento que a gente tem aqui, ele conseguiu uma performance razoável. Esse valor aqui em conta corrente, interessante. Por que está parado na conta corrente? Porque do jeito que está aqui, ele não está trabalhando. Está aguardando a oportunidade de comprar mais barato, alguma coisa que vale muito mais, coisas que a gente aprende quando a gente estuda, tá? Isso aqui é uma reservinha de liquidez que ele deixou aí, que não dá nem 1% do patrimônio total dele, por isso que ele deixou aí. E o que eu mais gostei foi isso aqui, ó, valores em trânsito. Isso aqui são valores que o indivíduo já tem direito de receber, mas só vai cair na conta em data específica. Olha só, R$ 778 não dá nenhum quarto de 1% do patrimônio do cara. Imagina só,
Você faz essa soma total aí, você vai ver o patrimônio dele. E esse indivíduo começou a investir da pandemia para cá. Esse indivíduo, até o final da carreira, muito provavelmente, ele deva aposentar com cerca, ele vai aposentar com o salário padrão dele, de onde ele trabalha, e mais uns dois iguais vindo só daqui. Esse indivíduo ele conseguiu vencer o fantasma da escassez desde agora. Ele vai ter uma aposentadoria muito boa e vai poder deixar isso aqui tudo para os filhos quando morrer. A casa desse investidor, o investidor número 4, ela está protegida para sempre. Ele conseguiu, ele venceu. Bom, fica aqui o meu convite. Humildemente te convido a aprender a como também fazer parte desse grupo de pessoas que decidiram usar o tempo a seu favor, que decidiram pela fartura futura na vida da sua família e pelo fim das humilhações que uma vida privada de recursos nos impõe. É possível sim aprender e com um pouco de esforço mudar a sua realidade para sempre. Certo? Esse aqui é o meu convite para você. Venha aprender, conversa comigo, tudo bem? Fala comigo, vamos lá, eu vou deixar um meio de contato para vocês falarem comigo. Vamos conversar. Quero te ensinar. Qual o objetivo? Tornar as pessoas livres das humilhações financeiras que a vida te impõe se você não tomar as medidas agora. Para que você possa ter condições de cuidar de si mesmo na sua terceira idade. Tudo bem? Que você tenha condições de deixar um legado para sua família, para os seus filhos, que eu estimo serem o que de mais precioso você tem. E, sobretudo, orientá-los desde já para que façam muito melhor. Imagina se você for aquele investidor da nossa simulação que você começou com R$ 100 e juntou aquele capital. Imagina se você chegar para o seu filho e dizer assim, meu filho, meus planos não deram certo. Mas está bem aqui para você, ó, 300 mil, comece. Onde é que você acha que ele vai chegar? Onde é que você acha que os seus netos, certo? Os filhos deles vão estudar? O tipo de casa que eles vão ter? O tipo de lugar em que eles vão poder se refugiar das dificuldades desse mundo aí? Pensa um pouco. Para finalizar, eu deixo com vocês aqui essa tirinha que eu gosto tanto dessa página aqui do Instagram, do sapo verde. Para quem está conseguindo ler aí, as meninas estão sorrindo dele, porque tudo que ele sabe fazer é esse exercício aqui, ó, o squat. Pesado, ele já está com a perna toda vascularizada. Mas ele tinha um sonho, né? Um dia eu vou pular até as estrelas. Esse dia chegou. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu as pessoas que riam dele e botou para quebrar. Em um salto só, finalmente, eu sou um com as estrelas. Por que eu gosto dessa tirinha? Pessoal, o sapo, pela sua condição de nascença, ele é obrigado a viver próximo aos meios aquáticos. Pelo menos a maioria esmagadora deles, não sei se tem nenhum sapo que viva aí no deserto. Mas enfim. Ou seja, esse sapo ele quis um pouco mais. Ele não era obrigado a viver nas condições em que ele nasceu para sempre. Ele quis tanto que ele não quis nem a terra. Ele quis as estrelas. E com o esforço e o tempo de preparo necessários, ele conseguiu chegar lá e atingir o objetivo dele. Não é porque você nasceu pobre que você é obrigado a morrer nessa condição. Não é porque você não veio de uma família rica que uma família rica não possa vir de você. Com o plano correto, a disciplina e o objetivo bem traçado, você consegue sim chegar lá e vencer. Deixa o convite mais uma vez, vem manter contato comigo e vamos iniciar. Você vai ver que você logo vai sentir duas dores. Uma delas é eu devia ter começado antes, e a segunda dor é a dor do menino que perdeu R$ 1. Pesquisa sobre ela aí depois. Até um próximo momento. Fica aqui. Quando a vontade é invencível, a palavra impossível se torna apenas uma perda de tinta em um papel. E esse aqui é o Cavaleiro de Sapo Verde, da constelação de vontade invencível. Personagem meu, que ele meio que ilustra aí a filosofia da escola. Por isso que o seu nome, Invicta Voluntatis, a vontade invencível. Não é impossível não. Impossível é só um ponto de vista de quem tentou, não conseguiu, não teve a coragem de insistir um pouco mais. E resolveu dizer que era impossível. Para quem conhece a parábola da raposa e das uvas, sabe o que eu estou falando. É isso.